né? Francisco de Assis Guimarães, temos aqui Jean-Pierre Michetti, Brena Lages Vasques e Rosana Pereira Inácio. É uma honra estar aqui. Eu recordo que uma ocasião, na cidade de Ponta Grossa, o Tribunal de Justiça do Paraná promoveu um evento, e aí foi representar a advocacia por determinação do nosso querido presidente Cássio Teles. Aí chegamos lá, o apresentador disse para mim assim: Elias, seu currículo. Eu falei: não, advogado criminalista. Aí ele disse para mim assim: simplesmente? Eu disse: não, complexamente. Porque a advocacia criminal, ela exige realmente que os seus cultores, digamos assim, os seus aficionados, né, tenham conhecimento de vida das pessoas. Nós somos humanistas por excelência. Cada pessoa que chega perto de um advogado, mormente criminal, é uma enciclopédia, é um livro que tem que ser lido com muita atenção. Tem ali histórias de vida, histórias de sacrifícios, de sonhos de pessoas. E eu falava na mesa, então, quem somos, quem representamos. Hoje a tendência é: quem defende bandido, bandido é. Por quê? Porque querem nos equiparar à figura do delinquente para tentar, com isto, impor filosofias autoritárias. Na verdade, nós representamos as famílias, como eu disse, dos acusados, e mesmo de pessoas que são vítimas de crime. Quem que as famílias procuram? Procuram os advogados para ingressarem como assistentes de acusação, para ingressarem com ações indenizatórias, enfim. As famílias precisam procurar a advocacia para acessar os seus direitos. Daí, quando perguntam quem você defende, eu defendo os interesses de uma família que tem um ente com problemas na justiça. Nós precisamos, então, tentar resolver essa angústia, resolver este impasse jurídico. Bandido bom é bandido morto. Eu digo, bandido bom é bandido morto, para que ele preso não entregue o esquema que ele poderia ter com autoridades, mormente policiais. Bandido bom é bandido morto para queimar arquivo. Muitas das vezes matam para queimar arquivo, e nós aplaudimos porque não conhecemos a realidade. Então hoje a Constituição Federal está sob ataque, diga-se de passagem, não só a advocacia, e a nossa missão é tentar equilibrar, tentar harmonizar essa relação das demandas de segurança pública e salvaguardas de direito individual. Nós temos que impedir que o Estado se transforme em terrorista contra o cidadão. O poder deve ser usado com moderação, com equilíbrio. A lei de abuso de autoridade vem para dizer que a autoridade é para uso e não para abuso. Usar da autoridade é para os vocacionados. Eu conheço vários juízes vocacionados, que tem aquela aura de juiz, aquela aura da imparcialidade, aquela aura do amor pelo direito. A gente observa isso em cada manifestação do juiz. Eu penso que hoje nós vivemos a era do pelo sim, pelo não, aspas. Vamos lá. Pelo sim, pelo não, o delegado indicia inquérito. Pelo sim, pelo não, o Ministério Público oferta denúncia e pede prisão preventiva. Pelo sim, pelo não, o juiz recebe a denúncia e decreta a prisão preventiva. Pelo sim, pelo não, condena-se o réu. E pelo sim, pelo não, o tribunal mantém no respeitado a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Hoje há toda uma tendência, um norte magnético. Aliás, nós temos dois nortes.
É o norte verdadeiro e o norte magnético. O norte verdadeiro é o norte da mãe filosofia, como mãe de todas as ciências. E me parece que morreu ou estão matando a filosofia como mãe da ciência do direito, e hoje a madrasta impiedosa que está assumindo o seu lugar é a economia. Parece que com base na economia, todas as agulhas das bússolas estão apontando um norte magnético, sistematicamente enganador, que nos conduzirá às mais falazes ilusões. Presídios lotados, ressocialização nenhuma. Eu falava em influxo cristão. O caráter ressocializador da pena tem influxo cristão. O fato de não termos pena de morte, influxo cristão. Não termos prisão perpétua, influxo cristão. Penitenciária vem de penitência, influxo cristão. Então, muitos se dizem cristãos, mas ninguém pratica o cristianismo de fato. Na verdade, se tivéssemos a prática do cristianismo, que é a nossa religião majoritária no Brasil, Cristo disse: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o caráter ressocializador da pena vem deste influxo cristão. Tem povos que têm pena de morte. Por quê? Não tem influxo cristão. Agora eu indago aqui e coloco para reflexão. Qual é o único momento que o Estado tem para conversar com o preso? É quando ele está preso. Qual é o único momento que o professor tem para conversar com o aluno? É quando ele está na sala de aula. O professor não pode conversar com o aluno que está no recreio, que está em casa. Se você fizer um raciocínio de que a pessoa presa estaria passando pela, aspas, pedagogia da justiça, para ressocializar e voltar à sociedade melhor do que entrou no sistema, naquele momento que a pessoa está ali fechada, naqueles muros, é o único momento que o Estado teria para conversar com o preso, para ressocializá-lo, e tem feito isso. As três opções: devolver o preso igual, melhor ou pior para a sociedade. Nós estamos com a última opção, e as facções criminosas nos agradecem profundamente, porque recrudescem, porque dentro deste caos elas se agigantam. Então, façamos aqui uma reflexão. A sociedade hoje, nessa discussão da prisão de segunda instância, nos deu uma amostra completa de preconceito. Partimos do princípio, aí assistindo televisões, de que todo preso que sai de lá por alguma razão vai fazer mal para a sociedade, vai causar dano social. E na verdade sabemos nós, advogados, quando sai uma vara de soltura, nós vamos lá com a família do preso, entregamos ele nas mãos da família. Muitos e muitos voltam para as famílias e voltam para seus trabalhos, às vezes até com profissões novas, e se ressocializam, mas isso ninguém fala, porque é preciso estigmatizar. Eu acho que aqui entre nós, se fizer uma pergunta, eu sei, não precisam responder. Você daria emprego para uma empregada, por exemplo, ou para uma secretária do lar, para uma empregada doméstica, egressa da penitenciária, acusada, digamos, de ter praticado um delito? Você colocaria ela dentro da tua casa? Você daria emprego em sua empresa para um egresso do sistema penitenciário? Então nós temos que refletir profundamente o que somos, o que estamos fazendo hoje. Nós vemos advogados contra os direitos fundamentais da Constituição Federal, professores de direito que não gostam de direito, blasfemando nas universidades, falando coisas terríveis para alunos, quando o respeito pela Constituição é nosso norte maior, é fator de equilíbrio e harmonia social. Nós estamos lançando uma campanha com a Associação Brasileira de Criminalistas, o Conselho Federal da Ordem já sinalizou que virá conosco, o Instituto dos Advogados do Brasil também, o IAB,
é uma campanha de defesa do corpo permanente da Constituição Federal. Nós tivemos mostras de que nesses 30 anos já passaram governos com diversas ideologias e nós continuamos com as instituições funcionando. Então nós temos que defender a nossa Constituição, estamos lançando uma campanha nesse sentido. Hoje, aquela história do processo ideal, hoje o processo ideal deles, punitivistas, é o seguinte: calculem aqui comigo. Polícia acusa, a imprensa vem, acusa, Ministério Público acusa, juiz acusa. Qual é o acusado ideal para eles? É aquele que vem no processo, se autoacusa e acusa terceiros. Esse é o processo ideal nesta quadra por que passamos no Brasil. Cadê a defesa? Nesta sequência de um processo que está virando paradigma de outros processos. Então, hoje, a nossa missão como advogados, a missão social, o relevo social da advocacia criminal, ele se prende a conscientizar a sociedade de que, primeiro, os direitos fundamentais são aqueles dispostos na Constituição de imperioso cumprimento. 2, todos são iguais perante a lei. Nós temos que assegurar a todos os direitos esculpidos na Constituição Federal. E as defensorias públicas estão aí para tentar corrigir desigualdades sociais. Não é verdade dizer que o rico consegue se defender bem. Eu vejo trabalhos de defensorias públicas maravilhosos em favor dos menos favorecidos, desde a defesa do tribunal do júri, a defesa dos tribunais. Então, essa falácia da impunidade, o que falam da impunidade, nós somos o terceiro país que mais encarcera no mundo e falamos em impunidade. Então, vamos pensar, já que tem tanta impunidade, naquela pessoa que cada um de vocês conhece aqui, que praticou um crime que ficou por isso mesmo. Conhecem alguém que praticou um crime e que não aconteceu nada? Não teve inquérito, não teve processo, não teve nada. Isso é impunidade. Então há um falso discurso de impunidade também. Então o Brasil precisa de advogados da área criminal, de advogados que não sejam meros despachantes, cumpridores de despacho judicial, não, de advogados que questionem a legalidade dos atos. Eu digo sempre, quando vou em faculdades, em eventos, digo o seguinte: nós precisamos de 2 respostas apenas do Estado. 2. São 2, não no Brasil, no mundo, onde tem um sistema que tem advogados criminalistas. Precisamos de 2 respostas. A primeira, nós chegamos para a autoridade e dizemos: qual é a acusação? A autoridade tem que colocar nítido na mesa qual é a acusação. Não tem como esconder qual é a acusação. Esta primeira pergunta da advocacia criminal, quem não fizer esta primeira pergunta para a autoridade não é advogado criminalista nem advogado. Tem que saber com nitidez, liquidez e certeza qual é a acusação contra meu cliente. E a segunda pergunta: quais são as provas contra meu cliente? Eu quero acessar as provas que o senhor tem aí contra meu cliente, para avaliar a licitude ou a ilicitude, enfim, para começar um trabalho defensivo. Sem estas 2 respostas, o processo é uma mera farsa. Nós temos que ter respostas nítidas a estas 2 perguntas, como direito da cidadania. Eu dizia numa faculdade: você pode ir numa delegacia, tomar cafezinho, conversar com o delegado, conversar com o escrivão, abraçar o carcereiro, mas se você não tiver
A resposta a essas duas perguntas é o mesmo que não ter ido na delegacia, ou mesmo que não ter tido acesso ao processo. Exijam o cumprimento das prerrogativas do nosso estatuto da advocacia, entre eles, direito de acessar os meios de prova. Até tem uma súmula 14, a súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, que diz isto. Ah, mas é uma conquista. Não é, é uma vergonha nacional um Supremo Tribunal Federal ter que dizer numa súmula que é direito do defensor acessar os meios de prova que estiverem disponíveis no processo. Isso é um absurdo, é o enunciado do óbvio. Mas nós precisamos dizer. Por quê? Porque é descumprido diuturnamente. Então, quando você enxerga uma placa, por exemplo, não pise na grama, é porque o pessoal costuma pisar na grama ali, tirando para colocar numa placa. Então, quando o Supremo, uma súmula vinculante, diz isso, ele está reconhecendo que no Brasil nós temos pouco apreço às regras processuais. Nós queremos realmente trocar a lei por imposições de vontades pessoais. Nós queremos trocar a regra maior da Constituição por meros caprichos. Então, eu creio que, já meu tempo esgotando aqui, eu tenho que deixar como recado aqui, como mensagem a vocês, uma afirmação de um gaúcho. Até hoje, quando recebemos o Bittencourt, César Bittencourt, eu disse a ele, eu hoje estou lembrando como nunca de Honório Lemes. Era um gaúcho que se notabilizou por uma frase que ele dizia: nós queremos um governo de leis que mandem homens, e não de homens que mandem leis. E para finalizar, eu quero que os senhores levem no subconsciente lá de cada um, para sempre, que investigar pessoas, acusar pessoas, defender pessoas, julgar pessoas e fiscalizar cumprimentos de pena devem ser atos de ciência e de amor, e não de ódio. Não podemos trabalhar no Poder Judiciário na perspectiva do ódio. Direito é ciência. Nós não podemos trabalhar na perspectiva do ódio. E hoje, me parece que tudo se faz na perspectiva do ódio. Nós vimos esta discussão agora no Congresso sobre prisão em segunda instância, e vimos muitos destilando ódio ali, quando deveriam estar destilando princípios científicos. Mas quero que a gente também não perca a esperança. Padre Antônio Vieira dizia que a esperança é a mais doce companheira da alma. Sem a esperança, a alma fica órfã. Então nós temos que ter a esperança conosco. Eu tenho muita esperança em dias melhores. Aliás, esperança é a felicidade em perspectiva. Eu espero coisas boas, esperança. Se lá na frente eu tenho coisas ruins, é angústia. Então, esperança, esperar coisas boas, esperança, a felicidade em perspectiva. E eu desejo a vocês todos felicidade em perspectiva, muito amor pelo direito, pelo estudo do direito e pelas profissões que vocês vão abraçar aqui no Judiciário, Ministério Público, advocacia, enfim. Pratiquem com amor, com vocação, porque senão estarão entregues as nossas instituições a mãos não vocacionadas e estaremos condenados ao caos eterno. E quem sabe até dizem que povo que não respeita a sua história, ou que esquece a sua história, está exposto a repetir suas desgraças. Fica então minha mensagem a vocês de dias melhores,
com muita luta, com muita defesa, como faz o nosso presidente Edinaldo Gomes Vidal, a quem eu peço uma salva de palmas.